11 respostas corretas para as perguntas infantis mais desconcertantes. Por vezes, as crianças nos deixam em dúvida se rir ou chorar, mas para a criança é importante aprender a resposta. Elas não querem ser ignoradas, ouvir mentira ou que riam dela. Hoje, a gente traz para você as respostas certas para perguntas que normalmente deixam os pais sem jeito. Não perca o nosso bônus no final, ele vai ajudar você a entender melhor os seus filhos, não importa a idade deles. Pergunta número 11. De onde eu vim? O nosso conselho é: seja honesto, mas não entre em muitos detalhes. Aqui vai uma resposta válida. Quando as pessoas se amam, elas se beijam e se abraçam. O seu pai dá as células dele para a mãe. Elas se juntam com as células da mãe e um bebê começa a crescer na barriga dela. Ele é pequeno e nada como um peixe dentro da mamãe. Ele cresce e um dia não tem mais espaço dentro da mãe, e então ele nasce. Você pode falar sobre os conceitos de esperma e célula-ovo para crianças mais velhas. Pergunta número 10. Eu vou casar com a mãe quando crescer? Quase todas as crianças começam a se perguntar isto quando começam a sentir atração pelo sexo oposto. Gentilmente diga não. Você deve dizer o seguinte: todo mundo tem um papel na família. Sua irmã não pode virar um pai, e o seu pai não pode virar uma avó. E você não pode se transformar no marido de sua mãe. Quando você crescer, a sua mãe será mais velha. Você ainda vai amá-la, mas você vai querer se casar com outra pessoa, uma pessoa jovem e bonita. Vocês vão se amar e ter os seus próprios filhos. Pergunta número 9. Por que meninos e meninas são diferentes nas partes de baixo? Tente falar sobre isso sem muito constrangimento. O interesse de uma criança em seus órgãos genitais é completamente natural. Você deve dizer o seguinte: as diferenças existem para que crianças possam nascer. Um menino tem um pênis e 2 testículos. Uma menina tem uma vagina e um útero, um saco especial para a criança que ela possa eventualmente ter. O menino e a menina crescem, se apaixonam e querem ter filhos. Eles se juntam como peças de um quebra-cabeça, e depois disso, uma nova criança nasce. Pergunta número 8. Por que vocês brigam? Crianças subconscientemente se sentem culpadas quando os pais brigam. É importante para elas entender que não é culpa delas. Você pode dizer: pessoas discutem porque elas nem sempre concordam com a opinião dos outros. Crianças discutem e adultos às vezes também discutem. Mas a gente sempre faz as pazes porque nós nos amamos, e nós amamos você. Pergunta número 7. Por que aquela mulher é tão gorda? Não repreenda sua criança se ela chamar atenção sobre pessoas em público, pois isso gera intolerância. Diga algo como: todo mundo é diferente. Pessoas podem ser altas, baixas, gordas e magras. Às vezes, uma pessoa pode ter uma aparência diferente porque está doente. Você pode machucá-las chamando a atenção para as diferenças. É melhor se você me perguntar sobre elas depois, quando a gente estiver sozinho, para você não chatear ninguém. Pergunta número 6. Quem você ama mais, a minha irmã ou eu? Irmãos sempre competem pelo amor dos pais. Você não deve usar um filho como exemplo para os irmãos dele, e nem dizer que ama um deles mais porque tem melhores notas na escola. Diga algo assim: vocês são diferentes, e o nosso amor por vocês é expressado de maneiras diferentes. Mas a gente ama vocês igualmente, assim como você ama a mãe e o pai do mesmo jeito. Todos vocês são muito importantes para nós. Pergunta número 5. O médico vai me machucar? Explique que o tratamento é necessário. Não faça brincadeiras e nem deixe o seu filho assustado. O médico não quer machucar você. O trabalho dele é exterminar germes e doenças. Pode até doer um pouco, mas sem isso você não vai ficar melhor. Quando eu adoeci, eu também levei uma injeção. Eu estava com medo, mas aguentei. Você também consegue. Pergunta número 4. Eu vou morrer? E você, vai morrer? Não minta para sua criança sobre a morte. Elas podem aceitar a verdade.
você pode dizer: pessoas, animais e até mesmo flores morrem um dia. É a lei da natureza. Isso significa que o mundo vai ter lugar para todo mundo quando nascer. Nós vamos morrer um dia, mas não vai ser logo. Eu vou morrer quando eu estiver bem velhinha, e você já vai ser um adulto como eu sou hoje. Você vai ter os seus próprios filhos, e então eles vão crescer e você vai ficar velho e você vai partir. Mas antes você vai ter uma vida maravilhosa, cheia de aventuras e descobertas. Pergunta número 3. Por que você me deixa para ir trabalhar? Explique que o seu trabalho é algo que você precisa fazer. Coloque ênfase na alegria que você tem quando chega em casa e vê a sua família. Eu não quero deixar você, mas preciso ir, e não posso fazer nada sobre isso. O trabalho é importante, mas lembre-se de que eu vou voltar esta noite e nós vamos ficar tão felizes de nos vermos novamente. Vamos fazer uma troca. Você pega a minha pulseira e eu pego o seu brinquedo. Nós vamos sentir a presença um do outro, mesmo que a gente não esteja junto. Pergunta número 2. Por que você pode e eu não? Não tenha medo de admitir que você não é ideal. É importante para a criança entender que eles não devem imitar seus pais em tudo. Sim, eu fumo e às vezes fico acordada até tarde no computador, mas eu não quero que você repita os meus erros. Estes são os meus hábitos ruins que eu preciso vencer, pois quero ser uma pessoa melhor. Pergunta número 1. E se o monstro embaixo da cama me comer? Leve os medos dos seus filhos a sério e saiba como transformar coisas ruins em coisas boas junto. Responda para sua criança assim: conte-me sobre o monstro. Você sabia que os monstros têm muito medo de magias? Vamos criar uma juntos? Olhe, isso não é apenas um controle remoto de TV antigo. Você vê este botão secreto? Quando você apertar ele, o monstro vai desaparecer. Vamos deixar o controle do lado da sua cama. Aqui vai um bônus. Bom senso em responder as perguntas das crianças. Número 1. A criança não precisa saber mais do que perguntou. Dê respostas simples. Número 2. Se você não sabe a resposta para a pergunta, admita isso para o seu filho e então descubram a resposta juntos. Número 3. Nunca fale de uma maneira condescendente com um tom de voz parecido com o de um professor. Nunca zombe deles. Leve suas perguntas a sério. Número 4. Pense em qual pode ser a motivação para a pergunta. Por vezes, a pergunta de seu filho pode ser um pedido de ajuda subconsciente ou um medo escondido. Você gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e não esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo com todos aqueles que recentemente viraram pais.